Fala, nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas para vocês. Fiel, hoje tem aí fase eliminatória da Copa do Brasil entre Corinthians e Juventude, tá? Vamos falar também sobre Arthur Cabral, está chegando no timão, o Corinthians aí próximo de contratar o centroavante. Cara, o vídeo está realmente atualizadíssimo aqui para vocês. Peço que você fiquem até o final do vídeo para você sair daqui totalmente atualizado. Peço humildemente também que isso é imprescindível, que você deixe o seu like e se inscreva no nosso canal, se assim o merecer, tá, fiel? É gratuito, você não vai pagar nada, é só ir lá e clicar, não precisa preencher nada, é só clicar e acabou. E você vai me ajudar aí a ser a plataforma a espalhar nossos vídeos para mais corintianos também, combinado? Então, chega de enrolação, vamos falar de timão. Fiel, tô tendo um probleminha na luz aqui, tá? Se apagar novamente, a gente continua sem luz mesmo. Então, fiel, Corinthians enfrenta o Juventude hoje. Com todo o respeito ao Juventude e com toda a humildade possível, o Corinthians não pode ser eliminado pelo Juventude. Por mais que tenha sido desagradável o Juventude aí na vida do Corinthians nesse brasileiro, em que o Corinthians perdeu para o Juventude no primeiro turno e empatou no segundo dentro de casa. Fiel, mas mesmo assim, mesmo com o Corinthians com um time ruim, mesmo com o Corinthians não apresentando um futebol, pelo menos no brasileiro, né? O Corinthians não pode ser eliminado pelo Juventude. Com todo respeito ao Juventude, seria um fiasco para o Corinthians, tá, fiel? E eu não estou sendo desumilde aqui. Cara, seria um fiasco se o Corinthians fosse eliminado pelo Juventude. Mas não podemos pensar assim. Eu tenho certeza que o Corinthians vai fazer um bom futebol. O Corinthians está desempenhando um bom papel nas Copas e a chance é muito grande da gente sair com vitória hoje, tá? E as novidades não param por aí, fiel, porque o Ramon Dias tem a possibilidade de estrear o volante José Martínez, que inclusive vou trazer uma possível escalação aqui para vocês, e acredito que o José ou José Martínez, como vocês preferem chamar, já deve iniciar jogando, tá? E também tem a possibilidade de estreia do centroavante Héctor Hernandes, que está pelo menos até o presente momento encantando nos treinos aí do timão, certo, fiel? Corinthians que deve entrar com uma escalação, pelo menos foi o time que apresentou aí no último treino do Corinthians de titular, com Hugo Souza no gol, tá? Teremos na lateral direita, tá, fiel? O lateral Fagner, até porque o Ramon Dias está poupando alguns jogadores nas Copas, principalmente o Garro, o André Ramalho, pode ser opções para segundo tempo. Então o Fagner entra como titular, porque hoje o Mateuzinho é considerado titular do Corinthians. Então seria, vamos dizer assim, o Mateuzinho, mais um jogador a ser poupado, que para mim, na minha opinião, o Fagner ainda tem que ser titular do time do Corinthians, tá? Então a gente entra com Hugo Souza, Fagner e jogamos aí com 3 zagueiros, com Kaká, Gustavo Henrique e Félix Torres. Fiel, Ranieri volta ao time hoje, tá? Jogando como volantes Ranieri e José Martínez, tá, fiel? Pegando o lugar aí do Rian, o Igor Coronado à frente fazendo o papel do Garro, e a gente deve ter na frente aí, tá, fiel, Giovani e Yuri Alberto. Ou, na melhor das hipóteses, acredito que o Thales Magno não deve ser poupado, e Thales Magno e Yuri Alberto, tá, fiel? Giovani deve ser opção para o segundo tempo. Vou ser bem sincero com vocês, eu gostei muito dessa escalação, porque o Igor Coronado, ele não é um Rodrigo Garro, né, fiel? Pelo menos nesse atual momento, mas é um dos jogadores mais caros, um dos salários mais caros que está no Corinthians hoje, e é um jogador que tem bastante qualidade técnica e sabe armar muito bem esse time do Corinthians, tá? Inclusive eu quero chutar um placar aqui, 3-0 para o Corinthians com um gol do Igor Coronado. Inclusive eu quero que você deixe a sua fezinha aí nos comentários, não é aposta, tá, fiel? Mas deixa o seu resultado aí, vamos ver se você é bom de chute, vamos ver se você é bom de feeling. E particularmente eu tô muito aqui empolgado, esperando o jogo para ver a estreia desses dois novos reforços do Corinthians, que é o Héctor Hernandes e o José Martínez, ou José Martínez, que são dois jogadores que estavam bastante, principalmente o José Martínez estava bastante bem no Philadelphia Union, que era o seu antigo clube, muito elogiado por lá, e os dois atletas estão sendo muito elogiados também nos treinos do Corinthians. O Héctor Hernandes, eu nem preciso trazer detalhes que vocês já sabem, ele fez 16 gols na temporada passada, mesmo estando num time, vamos considerar, bastante frágil, que caiu para a segunda divisão, tá? Então, fiel, desculpa,
Vamos aqui falar agora sobre mercado da bola, mas não esqueça de comentar, porque realmente eu quero saber a sua opinião, tá? Tenho novidade importantíssima referente ao Arthur Cabral e vou trazer informações novas para vocês nesse vídeo e vou falar também um pouquinho de Balotelli e Roger Guedes. Mas você tem que ficar aqui até o final para você não perder nenhuma atualização. Fiel, Arthur Cabral, tá? Pitombeiro. Ah, corintianeiro, o Arthur Cabral tá chegando no Brasil para realizar exames médicos, para assinar contrato? Não, fiel, não. Realmente não é isso, tá? Conversei com a fonte antes de trazer esse vídeo aqui para vocês, uma pessoa que é muito bem informada e não é o caso. O verdadeiro caso que acontece hoje é que o pitombeiro empresário foi para Portugal, tá, fiel, para tentar fechar a contratação do Arthur Cabral. Corintianeiro, está avançado? Fiel, não vou dizer extremamente avançado, mas vou dizer muito bem encaminhado a contratação do Arthur Cabral. Inclusive, seria um risco enorme que o Corinthians estaria disposto a correr, tá? Porque a primeira proposta exigida pelo clube atual do Arthur Cabral seria aí 20 milhões de euros por obrigação de compra. E o Corinthians pagaria de imediato 3 milhões de euros por empréstimo de um ano, tá, fiel? Em outras palavras, ele viria por 3 milhões de euros para jogar um ano no Corinthians. Só que na hora que acabasse o ano, na hora que ele inteirasse um ano de clube, o Corinthians teria que pagar 20 milhões de euros, independente se ele fizer um bom papel ou não. Essa proposta mudou, conversa daqui, conversa dali, e chegaram no seguinte acordo. O Corinthians vai pagar os 3 milhões de euros, vai ser os mesmos 3 milhões de euros para o jogador jogar um ano no Corinthians e vai continuar com obrigação de compra, mas por 15 milhões de euros. Fiel, este é o acordo na mesa, inclusive já teve o aceite das duas partes, tá? Mas vamos esperar concretizar, porque aqui no Corinthians é assim, né? O Corinthians estava tudo certo com o Luizão, deu no que deu, tava tudo certo fechado com o Lucas Veríssimo, deu no que deu, fechado com o Mateuzinho, depois o Mateuzinho volta pro Flamengo, depois volta pro Corinthians. Essa diretoria do Corinthians realmente peca muito nessa parte, então eu prefiro esperar para cravar dessa vez, não vou cometer o mesmo erro aqui que eu cometi com o Luizão, tá? Então, fiel, a situação é o seguinte, 15 milhões de euros pela obrigação de compra que o Corinthians tem após o jogador inteirar um ano de clube. Continua sendo aí um risco, na minha opinião, muito, mas muito caro. Porque 15 milhões de euros, estamos falando aqui aproximadamente 92 milhões de reais. O Arthur Cabral desempenhando um bom papel ou não? Essa é a proposta na mesa, está muito bem encaminhado. Pitombeira foi lá para acertar os últimos detalhes e se tudo correr bem, Arthur Cabral será o novo centroavante do Corinthians, tá, fiel? Então, antes dessa janela fechar, que fecha no dia 2 agora, pode aí declarar que o Arthur Cabral pode ser jogador do Corinthians, tá, fiel? Ainda nesta data de hoje, ou no mais tardar amanhã, porque você tem que acelerar o processo, esse mês vai até o dia 31, hoje é 29 já, então a gente teria aí mais 3 dias, 4 dias para negociar, então está muito próximo do Arthur Cabral se tornar jogador do Corinthians. Corintianeiro, tudo bem, eu acho uma boa o Corinthians reforçar, acho uma boa o Corinthians investir no seu elenco, reforçar, principalmente no setor do ataque, só que eu não estou entendendo uma coisa. O Corinthians, com a chegada do Arthur Cabral, a gente vai ter Yuri Alberto, Arthur Cabral, Pedro Raul e o Hector Hernandes, recém-chegado. São 4 jogadores da mesma posição. Então, realmente, eu acho que o Corinthians ele poderia dar preferência para um ponta esquerda, que o Romero não faz um bom papel, ou para um ponta direita, já que o Wesley já tem dia para apresentar na Arábia, que o Al Nassr comprou os direitos federativos do jogador. Então, o que o Corinthians está pensando na vida? Fiel, realmente, o Corinthians tem bastante centroavantes. A história do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto poderia ser vendido, ela é real. Teve aí já uma conversa com o Augusto Melo, estava muito bem avançado, porém, o Ramon Dias barrou a negociação com o Yuri Alberto, tá, fiel? O Ramon Dias não aceitou que o jogador saísse até que se confirmasse a contratação do Arthur Cabral. Até então, o Yuri Alberto é o artilheiro do time, tá, fiel? Mesmo nessa fase ruim, é o melhor centroavante que a gente tem. Então, Ramon Dias falou, olha, eu não quero dispor do Yuri Alberto até que seja assinado um contrato com um novo centroavante. Com a chegada do Arthur Cabral, o Yuri Alberto deve realmente sair do Corinthians com destino à Inglaterra, tá, fiel? Para jogar no clube inglês Southampton aí e podemos perder o Yuri Alberto.
A grande questão, na minha opinião, que eu quero trazer para vocês aqui é que chega um Hector Fernandes, temos um Pedro Raul parado e chega mais um Arthur Cabral, que é uma aposta muito alta. Afinal, 92 milhões de reais é muito dinheiro se o jogador não conseguir desempenhar um bom futebol. Mas não podemos reclamar, porque é reforço que chega. É um cara que teve uma passagem singela pelo Palmeiras, mas teve o seu momento lá, estava jogando muito bem lá. Infelizmente entrou na lista de negociação do clube, porque não apresentou aí um bom futebol na sua última temporada, mas não é um cara ruim, fiel, não é um cara de se jogar fora, é um cara que para o Brasil, eu acredito que joga fácil. E quero falar para vocês aqui, com todo o respeito do mundo, a carreira do Mário Balotelli. O Arthur Cabral hoje, nos dias de hoje, é muito mais jogador que o Balotelli. Ah, corintianeiro, você tá ficando louco, respeita o cara, olha o que o cara já conquistou. Fiel, o Arthur Cabral não chega nem nos pés dos títulos e da importância que o Balotelli tem pelo futebol. Como diz, o Balotelli é um jogador midiático. Só que o Arthur Cabral, hoje, jogando bola, ele é um risco mais aceitável de se correr, porque ele vai atuar bastantes partidas, ele é um jogador que não se lesiona muito. Já o Balotelli, no ano passado, jogou apenas 16 partidas e o calendário do Brasil não é brincadeira, tá, fiel? Então, Corinthians muito próximo, mas muito próximo mesmo de fechar com Arthur Cabral. Mas não tem nada fechado, mas tende aí a fechar, tá, fiel? A probabilidade maior é que o Corinthians assine com o jogador. Comentem se é isso que vocês queriam, comentem o que vocês acham da contratação do Arthur Cabral, que eu quero saber a sua opinião. Mas, corintianeiro, ontem você trouxe um vídeo aqui falando do Balotelli, do Roger Guedes. Fiel, não foi eu, foi a patrocinadora Esporte da Sorte que postou no seu Twitter referente ao Super Mario Bros. E o Sonic, em que o Roger Guedes tem uma tatuagem do Sonic e o Mário Balotelli aí que tinha o apelido de Super Mario. Inclusive, a patrocinadora, pela importância que ela tem sendo patrocinadora master do clube, jamais faria uma referência, uma brincadeira, se não tivesse algo por trás, se não tivesse uma importância referente aí ao Corinthians. Jamais ela iria ludibriar o torcedor. Então pode ser opções para o ano que vem, tá, fiel? Pode ser que o Corinthians aí tente uma contratação do Roger Guedes para o ano que vem, ou quem sabe está negociando as 7 chaves e a gente pode ser surpreendido, já que o Wesley foi vendido e a gente tem pouquíssimas opções aí para a ponta esquerda. Futebol é muito business, fiel. Ontem, por exemplo, o Corinthians já tinha praticamente encerrado as negociações por Arthur Cabral pela obrigação de compra de 20 milhões de euros. Negocia daqui, negocia dali, caiu 5 milhões de euros e o Arthur Cabral está próximo de ser jogador do Corinthians. Então por que não o Roger Guedes também? Futebol, cara, ele é muito rápido, é no estralo. Você negocia aqui, não dá certo, amanhã você negocia de novo, dá. É assim que funciona. Então, quem sabe Roger Guedes não pode ser uma surpresa aí da Esporte da Sorte, patrocinador oficial do Corinthians. Ou também este poste pode ter sido uma referência também para o ano que vem, tá, fiel? Que já pode estar até em negociação. Outro jogador que o Corinthians deve fechar em breve é o Pulga, do Ceará. Fiel, detalhe importante, o Corinthians pode pagar até mesmo antes de fechar o ano para ter o jogador no ano que vem, tá? Então o jogador viria para o ano que vem, mas o Corinthians podia fazer um acerto neste ano ainda para segurar o jogador, que seria interessante. É um jogador novo, grande perspectiva de venda futura e acredito também que chega só para somar aí no Corinthians, tá, fiel? Então, o que eu queria passar de atualizações para vocês é essa: Arthur Cabral quase fechando, Corinthians pode comprar o Pulga, escalação, atualização do jogo, possível estreias de Hector Fernandes e Javier Martínez, enfim. Espero que esse vídeo tenha sido bastante informativo para vocês, bastante atualizado, e quero saber a opinião de vocês em todos os assuntos mencionados. Tá bom, fiel? Amanhã tem mais vídeo do Corintianeiro pra gente fazer um pós-jogo aí amanhã. Tá, fiel? Combinado? Meu muito obrigado por tudo, pela sua presença, e vai Corinthians!